Olá, queridos alunos. Espero que vocês estejam bem. Eu tenho demorado a postar materiais, sobretudo os vídeos explicativos, porque eu estou, na verdade, reformulando algumas ideias, né, para poder explicar de maneira mais tranquila e de maneira mais mastigada, né? Eu já havia mencionado no vídeo anterior que o romantismo é uma escola literária que apresenta muitas informações. Portanto, eu preciso dosar essas informações, né? Preciso fazer uma triagem delas. Claro que sem perder a qualidade, porque no fim das contas, o romantismo é uma escola literária que vai sugerir diálogos mais à frente. O que isso significa? Não só a nível da Europa, mas também no caso brasileiro. Escolas literárias posteriores, né, principalmente as do século XX e XXI, vão, na sua medida, recuperar algumas ideias presentes no romantismo, até mesmo para parodiar, até mesmo para contrapor, até mesmo para fazer uma avaliação crítica, né? O romantismo é importante porque ele traz uma série de conceitos que revolucionam as ciências humanas e principalmente a literatura, mas também carrega alguns estigmas, alguns preconceitos, né, que os poetas e os intelectuais e os escritores dos séculos vindouros vão investigar. Então, dito isso, eu havia falado no primeiro vídeo sobre o romantismo que iria fazer uma análise breve de três textos presentes nas três obras que eu mencionei. Viagens na Minha Terra, de um escritor português chamado Almeida Garrett. Inclusive, fica como curiosidade, Machado de Assis era um admirador assim ferrenho de Almeida Garrett, a ponto, por exemplo, de carregar a foto do Almeida Garrett na sua carteira. Então, para você ver que a relação, né, entre os escritores brasileiros e os escritores portugueses, principalmente no século XIX, era muito radical e muito interessante. Então, Almeida Garrett foi um dos escritores mais importantes do romantismo português. O outro, também importante, é Victor Hugo. E aí eu selecionei um trecho, né, dos Miseráveis, que é um dos romances mais conhecidos de Victor Hugo, porque foi abundantemente adaptado, né, para os diversos meios, né, formas, materiais. E trouxe também um trecho de reflexões de um poeta alemão chamado Novalis, que é um poeta também que irradia o pensamento romântico para os outros, né, intelectuais e escritores, poetas dos outros países. Então, é, inclusive, eu arriscaria dizer que o romantismo alemão é a matriz, é a fonte, né, mais forte do entendimento de romantismo que nós temos hoje, né? A ideia de liberdade, a ideia de fraternidade, a ideia de igualdade, claro, é do romantismo francês. A ideia de revolução também é do romantismo francês. Agora, a ideia de genialidade, de gênio, de uma pessoa singular que é dotada de dons, essas ideias
vem do romantismo alemão. E a ideia também, claro, do, do ser humano educado esteticamente pelas obras de arte. Como essas obras de arte, né, eu havia falado no vídeo primeiro, são as responsáveis por caracterizar, né, parametrizar, modelar o homem bom em sociedade. Bem, eu vou compartilhar agora a minha tela para mostrar, né, os trechos das obras. Tá bom? Então, vou fazer uma pausa aqui rapidinho. Bem, esse trecho aqui, na verdade, é um trecho do romance do Almeida Garrett, chamado Viagens na Minha Terra. O que trata o romance? O romance trata de um narrador em primeira pessoa, que resolve viajar por Portugal. Na verdade, ele resolve viajar para o interior de Portugal. Ele vai para Santarém. Ele sai de Lisboa e vai para Santarém. Eu vou mostrar para vocês rapidamente o mapa, tá? Mais ou menos do trajeto desse narrador. Então, veja, é Lisboa, né? Capital, né? De Portugal, e Santarém, que fica no interior de Portugal, certo? O que o narrador faz? Ele sai daqui, né, de Lisboa. Lisboa é uma cidade cosmopolita, é uma cidade tal qual Rio de Janeiro, né, para gente, né, uma cidade que vem todo mundo de todas as partes. E Santarém, né, é como se fosse uma cidade, né, do interior. Assim como nós temos nossas cidades do interior do Brasil, né, cidades essas com raízes tradicionais fortes, né, com suas histórias particulares, né, lugares onde turistas pouco vão. Santarém também é uma cidade desse tipo. Então, o que o narrador faz? O narrador ele percorre Lisboa, desculpa, ele percorre, né, Portugal, ele vai percorrendo, né, até chegar a Santarém. E aí você me pergunta, Marcelo, tá, o que há de interessante nesse trajeto, né, desse narrador? À medida que ele vai viajando, né, pela sua terra, por Portugal, até chegar a Santarém, ele vai contando as histórias, né, as lendas, as historietas de Portugal, né? As historietas tradicionais do país. Quase que um irmão Grimm, né? Um dos irmãos Grimm, né? Lá na Alemanha, né? Que vai contando, eles vão contando as histórias das lendas alemãs. O narrador, né, de Viagem da Minha Terra faz a mesma coisa. Só que à medida que ele também vai contando as histórias, né, que compõem, né, o acervo, né, das histórias da nação portuguesa, ele também vai fazendo reflexões políticas, sociológicas, artísticas, literárias, econômicas. Tá? Então, o romance Viagens na Minha Terra, ele ao mesmo tempo é uma obra literária, né? É um romance, ele vai contar uma história, né? Ele vai ficcionalizar, mas ele também vai fazendo reflexões sobre as áreas, né, de conhecimento daquele momento, que é Portugal, né, no século XIX. Então, é uma obra relativamente extensa. Aqui, ó, vou mostrar para vocês. A minha edição é uma edição de bolso, né, de São Paulo, editada por uma editora de São Paulo, né? E deixa eu mostrar aqui, deixa eu ver se tem a foto do Almeida Garrett, né? Era a foto que o Machado de Assis carregava na sua carteira. Então, e aí é a primeira vez,
Aí, qual é a importância dessa obra? É a primeira vez na literatura, né, ocidental que se faz algo desse tipo, né? Um narrador que vai contar, né, as histórias que compõem a nação portuguesa e faz reflexões também do seu momento, né, da sua situação. Então eu vou ler para vocês um trecho, só para vocês terem a noção. Capítulo 1. De como o autor desse erudito livro se resolveu a viajar na sua terra, depois de ter viajado no seu quarto. E como resolveu imortalizar-se escrevendo estas suas viagens. Parte para Santarém. Chega ao Terreiro do Paço, embarca no vapor de Vila Nova e o que aí lhe sucede? A dedução cronológica e a Baixa de Lisboa. Lord Byron. Lembrem-se, Lord Byron era um poeta inglês, extremamente romântico, ou seja, muito ligado à estética romântica. E um bom charuto. Travam-se as razões, os ílhavos e os bordas d'água. Os de calça larga levam a melhor. Então, um resuminho do que o capítulo vai tratar. É claro que a história de Viagens na Minha Terra não se resume só a essa viagem e essas reflexões do narrador. Há um determinado momento da narrativa que o narrador chega a Santarém e ele se depara, né, com um vale ali, o Vale de Santarém. Ele faz uma reflexão sobre o nome da cidade de Santarém, né, que deriva de Santa Irene, e ele vai explicar. E a partir desse momento, ele olha para uma janela e ele vê, né, na verdade, ele se lembra de um caso que aconteceu ali. E ele vai explicar, né, ele vai contar esse caso. Esse caso, né, essa história, é a história da menina dos rouxinóis. E aí a segunda parte do livro é essa história da menina dos rouxinóis, né, que tem uma relação também com a Revolução liberalista que acontece em Portugal no início do século XIX, ali por volta de 1830. Depois, se vocês tiverem curiosidade, não só busquem esse romance, porque esse romance está no domínio público, né? Você pode encontrá-lo na internet com muita facilidade, mas também podem perguntar para o Caio. Ele pode explicar um pouco melhor para vocês o que foi essa revolução liberalista, né? Liberal, no início do século XIX, em Portugal, aí por volta de 1836. Tá? Porque também é um panorama político que está presente não só no romance, porque o narrador também assume uma posição política, mas também é o pano de fundo da história particular que o narrador vai se dedicar a contar na segunda parte do romance. Então, dito isso, ele diz assim: que viaje a roda do seu quarto quem está à beira dos Alpes de inverno, em Turim, que é quase tão frio como São Petersburgo, lá na Rússia, né? Entende-se. Mas com este clima, com este ar que Deus nos deu, onde a laranjeira cresce na horta e o mato é de murta, o próprio Xavier de Mestre, que aqui escrevesse, ao menos iria até o quintal. Bem, que sujeito é esse, o Xavier de Mestre? Eu vou explicar para vocês. Deixa eu só fazer uma pausa.
O Xavier de Mestre, ao qual ele está se referindo, é esse sujeito aqui, ó. Tá? Ele escreveu, ó, Xavier de Mestre. É um escritor francês, tá? Que escreveu, à época, um capítulo, na verdade, desculpa, um livro chamado Viagem à Roda de Meu Quarto. Então, é muito parecido com a situação que a gente está vivendo. O narrador de Viagem à Roda, né, de Meu Quarto é um sujeito enclausurado, ele está doente, e ele gosta muito de viajar, mas ele não tem como viajar porque ele está convalescente. Então, o que ele faz? Ele viaja pelo quarto. Então, ele fica na poltrona, escreve um pouquinho, né? Exerce a imaginação. Aí ele vai para a cama e escreve um pouco. Aí ele vai para a janela e escreve um pouco. E assim ele vai viajando a roda do seu quarto, né? Então, é a situação de clausura nesse romance aqui, no romance francês, mas que nada impede de que o enclausurado escreva e viaje através da sua imaginação. Então, veja que os títulos, né, são muito parecidos, né? Viagem à Roda de Meu Quarto, do Xavier de Mestre, francês, e Viagens na Minha Terra, do português Almeida Garrett. Então, ele está dizendo isso. Aí, continua-se. Deixa eu só ajeitar aqui melhor. Aqui. Bem. Aí ele diz: eu muitas vezes, nessas sufocadas noites de estio, viajo até a minha janela para ver uma nesguita. Nesguita é um pedacinho, né? Um pedacinho do Tejo, Rio Tejo, tá? Deixa eu só ver se eu acho aqui no... aqui, ó. Tá? O Tejo, tá bom, queridos? Aqui é o Rio Tejo, que está no fim da rua, e me enganar com os verdes de árvores que ali vegetam sua laboriosa infância nos entulhos dos cais do Sodré. Então, veja, estética romântica aqui, queridos. Olha para a natureza faz lembrar da infância, etc. E nunca escrevi estas minhas viagens, nem as suas impressões, pois tinha muito que ver. Foi sempre ambiciosa a minha pena, pobre e soberba, que era assunto mais largo, pois hei de dar-lhe. Vou nada menos que a Santarém. Ele decide se vai a Santarém. E protesto que, de quanto vir e ouvir, de quanto eu pensar e sentir, se há de fazer crônica. Então, é o que ele está dizendo. Olha, eu vou contar todas as minhas impressões de viagem. Então, enquanto eu estiver viajando, eu vou te dar notícias, leitor, do que eu sinto, do que eu penso, do que eu vejo. Isso é muito romântico, queridos. Isso é muito romântico. Romântico no sentido do romantismo, escola literária. É passear, viajar e as impressões de viagem serem matéria para a criação de uma obra literária. Era uma ideia vaga, mas desejo que tensão que eu tinha há muito de ir conhecer as ricas várzeas desse ribatejo e saudar em seu alto cume a mais histórica e monumental de nossas vilas, das nossas cidades, Santarém, a mais antiga cidade portuguesa. Abalam-me as instâncias de um amigo, decidem-me as tonterias de um jornal, que por mexeriquice quis encabeçar, em desígnio político determinado, a minha visita.
Pois por isso mesmo vou, pronunciei-me. Né? A frase é muito parecida com a de Viagem à Roda de Meu Quarto. Tá? O narrador, né, de Viagem à Roda de Meu Quarto, ele diz... Ele diz assim, ó. Como é glorioso abrir uma nova carreira e aparecer de repente no mundo sábio, um livro de descobertas na mão, como um cometa inesperado que cintila no espaço. Aí ele diz: o prazer que se sente ao viajar em seu quarto está ao abrigo do ciúme inquieto dos homens. É independente da fortuna. E haverá, com efeito, algum ente tão infeliz, tão abandonado, que não tenha um reduto para onde possa retirar-se e esconder-se de todo mundo? Eis todos os preparativos da viagem. Então, esse narrador, né, do livro do Xavier de Mestre também, né, é muito semelhante, né, à postura. Preparativos para a viagem. São 17 deste mês de julho, ano da graça de 1843. Então, veja, ele data aqui, ele faz uma precisão cronológica. Uma segunda-feira, dia sem nota e de boa estreia. 6 horas da manhã, a dar em São Paulo, e eu a caminhar para o terreiro do Paço. Tá? Então, tá até aqui, ó. Tá? Tá? Aqui, ó. Terreiro do Paço. Tá bom? Então ele tá por aqui, ele tá caminhando por aqui. Ele vai chegar aqui. Chego muitas horas. Envergonhei os mais madrugadores dos meus companheiros de viagem, que todos se prezam de mais matutinos homens que eu. Já vou quase no fim da praça, quando ouço o rodar grave, mas pressuroso, de uma carroça de ancien regime, ou seja, do antigo regime, né? Monarquia absolutista. É o nosso chefe e comandante, o capitão da empresa, o senhor C. da T, que chega em estado. Também são chegados os outros companheiros, o sino da último rebate, e partimos. Então ele vai, e aí à medida que ele, né, segue viagem, ele vai fazendo as suas observações das pessoas que o acompanham na viagem, né, as vistas, as paisagens, e aí à medida que ele vai, né, vendo as paisagens, lembranças vão povoando, né, a sua mente e, claro, as histórias que fazem parte do imaginário português, né, da coletividade do imaginário português. Então, assim, temos 20 minutos aí, mais ou menos, de explicações
desse romance. Vou parar por aqui e vou fazer, né, um novo vídeo para falar sobre as outras duas obras, tá?